Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de Jornada nas Estrelas, a série clássica, né? Vamos continuar nossas análises aqui, né? De episódios de Jornada nas Estrelas. E vamos ao 9º episódio da primeira temporada da série clássica, intitulado Miri. Esse é um episódio bem conhecido de Jornada nas Estrelas, tá? Da série clássica, tá? É um episódio que tem algumas coisas que são estranhas, né, para os nossos olhos de hoje em dia, né? Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o plot, né? A Enterprise ela recebe, né, um pedido de socorro, um SOS, né? E quando eles percebem, né, quando eles chegam ao planeta, né, um planeta que está a centenas de anos-luz da Terra, né? Eles percebem que é um planeta idêntico ao planeta Terra. Até a disposição dos continentes é idêntica, né? E quando eles descem à superfície do planeta, perto de onde está o sinal de socorro, eles encontram uma cidade em ruínas, né? Uma pessoa ataca, né, eles, né, no caso, né, uma pessoa que tem um comportamento altamente infantil, né? O Dr. McCoy pega um velocípede ali que está meio destruído, é um cara voa para cima deles, né, um cara com o rosto todo deformado, dizendo que aquele velocípede é dele, né, e depois ele acaba morrendo, né. O McCoy percebe, né, que o metabolismo do corpo dele está muito acelerado, né. Aí eles vão investigando o planeta, né, e eles encontram uma moça, né, uma menina, né, que está ali saindo da infância, chegando à puberdade, o nome dela é Miri, né. E essa menina ela fica muito interessada pelo Capitão Kirk. Quando eu falo interessada, é apaixonada mesmo, né? E o Kirk ele vai meio que usar isso, né, para poder descobrir o que está acontecendo no planeta. O que ficou um negócio estranho, né? Digamos que ficou um negócio bem estranho, ficou um negócio bem esquisito aí. Não ficou muito de bom tom, não. Parece que ele estava usando. Ficou parecendo que ele estava usando um pouco a garota, né? Ficou um negócio estranho, né? Mas o interessante do episódio também é que eles foram, né, investigando, eles encontraram um laboratório médico, né, com registros, né, e eles fizeram todo um trabalho de investigação para poder entender o que havia acontecido com o planeta. E nesse ponto o roteiro ficou bem escrito, né? O que aconteceu? Você tinha uma civilização ali que estava tentando prolongar a vida, né? E aí eles conseguiram, né, fazer com que o corpo envelhecesse, né, apenas um mês, assim, no intervalo de 100 anos, vamos dizer assim. Um negócio mais ou menos desse tipo, né. O grande problema é que houve uma falha nisso, né, acabou havendo um problema nisso, né, e toda a população adulta foi ficando doente, né, e a população adulta foi ficando doente e morria, né, e antes de morrer ela ficava extremamente violenta, né, enquanto que as crianças demoraram muito, né, para envelhecer, né, então a Miri, por exemplo, ela tinha já cerca de 300 anos de idade, né, só que quando entrava na puberdade, na adolescência, a doença também atacava as crianças, no caso, né, e elas também morriam, né, então a situação era mais ou menos essa. E aí você tinha um planeta somente com crianças, né, com uma quantidade limitada de comida, aquela comida acabaria, né, e aquelas crianças cedo ou tarde ficariam doentes, né? E aí, desculpa, e aí você vai precisar, né, o Kirk vai precisar convencer, né, essas crianças, né, de que elas vão ficar doentes, coisa e tal, né, e que se precisa, né, criar um antídoto para isso. E o McCoy fica ali, né, trabalhando esse antídoto, né, pensando nesse antídoto, coisa e tal, né, e ele vai fazendo o seguinte, ele vai fazendo, né, o remédio, né, e manda, né, os dados para análise na Enterprise, e a Enterprise manda o resultado das análises, né. Só que para isso eles precisam dos comunicadores. E as crianças, né, ao verem, né, aqueles adultos lá, né, que elas culpavam os adultos pela desgraça que tinha acontecido no planeta, né, as crianças elas desaparecem com os comunicadores, né, e aí você tem esse problema, né, do McCoy ter que terminar de fazer a vacina, né, ter que terminar de fazer a medicação para curar a doença, né, sem as análises que a Enterprise pode proporcionar. Então o McCoy faz uma parada ali meio que suicida, né, que ele experimenta nele mesmo, né, o remédio para ver se o remédio vamos dizer assim, faz efeito, né?
o remédio desperta uma reação violenta nele, ele fica desacordado, no caso, mas no final das contas o remédio acaba curando, né, o McCoy, né? E aí o Spock até fala, né, eu nunca vou entender a mente dos médicos, né, no caso, né? E foi um negócio até interessante. Então é um episódio, né, que a gente pode falar ali, né, que é um episódio interessante, né, pela investigação, né, que a equipe, né, o grupo avançado tem que fazer para poder entender o que aconteceu naquele planeta, né? Mas a questão das crianças, por exemplo, né, quando o Kirk, né, tenta convencer as crianças de que elas, né, também são suscetíveis à doença, né, as crianças elas acabam, né, não levando ele a sério, né, elas se comportam como crianças, inclusive agridem o Kirk, e o Kirk não pode agredir as crianças, né, se bem que o Kirk dá uns tapões lá no moleque lá, que a gente percebe, né, que às vezes ele pega um moleque e joga longe lá pela falta de paciência, né. É aquela coisa, né, você precisa ter paciência com criança, né, quem é professor sabe disso muito bem. E aí o que acontece? Ficou estranho realmente, né, essa parte aí da Miri, no caso, dele ficar interessado, dele tratar a Miri com um certo carinho ali. Não rolou nada mais pedófilo, vamos dizer assim, né? Mas ficou uma coisa de mau tom, não ficou uma coisa interessante, não. Ele ficou com uma cara de tio Suquita muito grande, né? O Capitão Kirk nesse episódio aí. E esse negócio dele, tipo assim, aproveitar, né, essa paixão, né, que a Miri sentia por ele, né, para conseguir arrancar coisas dela, né, foi um negócio meio estranho, mas acontece, né. Agora, o interessante mesmo, né, é que foi a ordenança Hand novamente ali, né, que a doença, né, provocava algumas feridas no corpo, né, e quando eles já estavam muito afetados pela doença, eles já estavam começando a ficar meio ruim das ideias lá por causa da doença, né? A Randy ela se abre para o Kirk, né? E ela disse que ela sempre queria mostrar as pernas para o capitão, né? Que agora as pernas dela estavam cheias de feridas, né? Aí o Kirk dá um abraço nela, consola ela, né? A Miri vê aquilo, fica cheia de ciúmes por causa daquilo, né? Inclusive junto com as crianças sequestra a ordenança Hand, né? Fica um negócio ali meio estranho. E aí, para ninguém falar que foi um episódio que estava estimulando a pedofilia, a Miri, né, ela tinha mais de 300 anos. O Kirk até falou com a Hand no final do episódio, né? Eu não tenho tendências a me envolver com mulheres mais velhas, né? Então, quer dizer, foi um episódio que transitou ali por alguns limites meio estranhos, né? E mostrou um pouco os preconceitos da época, né? Mostrou um pouco esse machismo que existia na época, né? Ficou um negócio que hoje em dia, para você ver, né, é meio complicado, mas né, é aquilo que eu falo para vocês, que eu já falei para vocês muitas vezes aqui, né? Por mais utópica que a série queira ser ali na década de 60, ela não consegue ficar completamente alheia, né, aos vícios da época, né, às formas de se pensar da época, né, que apesar de você estar numa sociedade muito moralista como a sociedade americana, né, você teve esse episódio aí que desafiou um pouco as coisas, né, e que você teve essas visões aí um pouco estranhas, né, no caso, né, elas ficaram meio estranhas, não sei nem se o autor, né, do episódio estava querendo, né, trabalhar um pouco mais a questão de uma paixão entre diferenças de idades, pode até ser, né? A gente pode até pensar dessa forma aí no caso, né? Mas que o Kirk ficou com uma cara de tio Suqueta, ele ficou realmente, tá? Mesmo com a Miri tendo lá cerca de 300 anos. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma opinião diferente sobre isso, né? Os comentários estão aí exatamente para isso, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar e dar o like no Diário do Capitão, tá? Que a ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente. Um abração, fui e até a próxima.